Oi, gente, eu sou a Vitória. E eu sou a Vicky e nós somos as apresentadoras do Unicast, o podcast oficial do Centro Universitário Unifafib. E no episódio de hoje eu já queria começar agradecendo a GL Sublimação por essas canecas maravilhosas. E se vocês repararem bem, vocês vão perceber que a gente está com uma identidade visual nova. Então, assim, tá simplesmente maravilhoso, gente. Como vocês sabem, a gente conversa sobre diversos temas que estão presentes na nossa vida cotidiana, como, por exemplo, artes, entretenimento, política, esportes e saúde. E, pensando nisso, a gente vai tratar de um tema super importante, que é sobre como a gente ainda tem muita discriminação no ambiente esportivo. Seja em questões raciais, seja em questões contra jogadores homoafetivos, seja com jogadoras mulheres, a gente sabe que ainda tem muito preconceito, ainda tem muitas questões que a gente precisa vencer nesse ambiente esportivo. E para ter essa conversa com a gente trouxe o Fábio, que é técnico do time de vôlei aqui do Unifafib, e o Bruno, que joga de líbero no time. Então, meninos, por favor, se apresentem. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Sejam bem-vindos. Podem falar um pouquinho sobre vocês. Boa noite, meninas. Eu sou o Fábio. Boa noite. Eu sou um profissional que chegou aqui em 2019, formado em Educação Física, Fisioterapia. Dentro do voleibol, eu já fui atleta profissional, eu joguei na época do Joel, só que eu sou um pouquinho mais novo que ele, tá? E dentro dos treinadores, eu sou nível 3, né? A gente divide os treinadores na CBV, na Confederação Brasileira, em 4 níveis. Eu estou no nível 3, eu e o Mauro, que trabalha junto comigo. E é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema, que é um tema muito atual, importante, né? Porque o esporte é o mais inclusivo dos ambientes. Então, discriminação não é legal e aqui na equipe do Unifafib nós não permitimos. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu sou o Bruno, tenho 24 anos, eu sou lá de Belo Horizonte. Eu curso o curso de Educação Física, estou no 3º período. Eu jogo aqui no time do Unifafib desde o ano passado, que quando foi o Fábio entrou em contato comigo. Mas eu já jogo fora, lá de Belo Horizonte, desde 2017, então, querendo ou não, eu já tenho uma trajetória legal no vôlei, né? E trazer esse tema para a nossa vida hoje é bastante importante, porque, igual vocês disseram, é um assunto que que tá no nosso cotidiano, que a gente presencia, que a gente vê, e a gente precisa mostrar que... A gente precisa quebrar esse tabu, primeiramente. Mostrar que não é porque existem pessoas homoafetivas e não podem estar presentes no esporte, isso é completamente errado. A gente tem que mostrar que eles podem sim estar junto conosco e mostrar que a amizade prevalece em tudo, né? Para começar aqui as nossas perguntas de um modo geral, eu queria saber de vocês como vocês veem essa questão do preconceito racial, da discriminação de gênero e de sexualidade dentro do ambiente esportivo. Eu queria ver um pouquinho da visão de cada um. Olha, primeiro falando em esporte, essa questão do homossexual, participar do esporte, ela vem desde a Grécia Antiga, né? O comportamento do cidadão grego, ele era hoje similar ao comportamento que a gente está presenciando nos dias de hoje. Só que, na minha opinião, eu acho que não deve ser usado como bandeira. Por exemplo, o atleta que é homoafetivo, a gente tem que pensar no ser humano, não no atleta, não na opção sexual. Ele não é a opção sexual, ele é o ser humano. Aqui, eu não trato ninguém dessa forma. No nosso grupo é assim. Foi criada uma identidade aqui no Unifafib, na nossa equipe, de lidar com o ser humano, preservar o ser humano e ter essa característica humanista na hora de trazer o atleta, acolher o atleta. Então, raça, gênero, para nós não importa, importa o ser humano, ele ser um ser humano de bem. Ele não precisa ser tratado diferente por causa disso. Não, o esporte naturalmente ele é inclusivo. Só que, não sei se falar se é felizmente ou infelizmente, temos o gênero no esporte masculino e feminino
por conta das características de força, de resistência, tem que ser separado. Um homem não consegue, a mulher não consegue jogar, por exemplo, o voleibol contra um homem. A altura da rede é diferente, a força é diferente, a estatura é diferente. Não dá, é impossível. Vários fatores, né, não tem como. A questão da pessoa ser homoafetiva ou não, para mim não importa. Não importa o atleta, não importa o ser humano. O atleta dentro da quadra, o ser humano fora da quadra. O homossexual fulano para jogar, eu trouxe o ser humano porque eu gosto do desempenho dele em determinada posição e eu trouxe para cá. Então, eu acho que essa polarização, vamos dizer assim, da questão do gênero, ela é prejudicial, muito prejudicial no esporte, porque ela acaba entrando na quadra e às vezes as comissões técnicas, o grupo, não liga para isso, mas o que vem de fora começa a atingir o atleta, atingir o grupo, impregnar de coisas ruins. A gente aqui é muito blindado, você pode ver que não existe isso aqui. Você vê falar, ou alguém falar alguma coisa, que o vôlei da Unifafib tem discriminação, não contrata atleta homoafetivo. Mentira. A gente contrata o atleta. O que ele é, opção sexual, não importa. Nunca importou e enquanto a gente estiver aqui não vai importar. Como a gente teve a sua visão agora de líder, né? Queria saber um pouco agora da sua, de quem está presente ali no time em si. Já trazendo agora mais pro lado do homossexual, igual o Fábio falou, principalmente aqui no Unifafib, em nenhum momento houve discriminação. Eu, por exemplo, eu sou homossexual e em nenhum momento eles perguntaram se eu sou ou não. Eles me quiseram aqui, me contrataram pelo que eu apresento, pelo vôlei que eu jogo. Então, aqui eu posso falar abertamente que em nenhum momento, nesses 2 anos que eu estou aqui, eu sofri algum preconceito em nada dos meus colegas de time, da comissão técnica. Então, eu posso falar, tipo assim, bem tranquilo mesmo, que aqui não acontece isso. Mas, infelizmente, o vôlei por si só, infelizmente, nas crianças menores, na iniciação, podem estar falando assim, vou jogar vôlei, e o pessoal olha, esse aí vai ser, tá? Infelizmente, ainda as pessoas têm esse pensamento pequeno. Foi criado isso. Foi criado. Sim. Porque, sempre teve homossexual no voleibol. Sempre. E o voleibol, não só no voleibol, como em outros esportes. Eu trabalhei no futebol profissional, primeira divisão, e tinha também. Só que o futebol é o mais blindado de todos. Envolve muito dinheiro. Então, e é extremamente machista o ambiente. Sim. Já é mais ao contrário, né? Já o preconceito acontece com as meninas que vão jogar futebol. E olha só, o voleibol também. Vamos pegar aí, desculpe se eu estou me alongando muito na resposta, mas vamos pegar aí década de 80, por exemplo, quando o voleibol começou a explodir no Brasil. Tinha jogador que era homossexual, vocês não ouviam falar. Período militar, gente, imagina. Naquela época, na Inglaterra, se a pessoa, por exemplo, fosse se declarar homossexual, ele sofria castração química. Absurdo, entendeu? Então, você pega no Brasil, quando começou a aparecer e o vôlei começou a ir para a imprensa, naturalmente, algumas situações iam acontecer. Só que uma sociedade extremamente machista, vindo de um período militar, a gente com certeza ia haver discriminação. Tá? Mas nós que estamos no esporte, comandando o esporte, mesmo se não aceitar, tem que respeitar. A palavra é respeito. Respeito. Se você não tiver respeito com o seu atleta que está jogando por você, está fazendo o que você está pedindo, talvez você não tenha respeito se acontecer na sua família, o seu filho. Então, eu acho pior do que a discriminação é a falta de respeito. Tá? Isso daí vem de dentro de casa e vem de berço. Tá? Quando a família não consegue
orientar uma pessoa que vai num ginásio xingar uma mulher negra que não é homossexual, ela é hétero, que seja o que ela poderia ser o que ela fosse, mas a pessoa vai no ginásio, está desrespeitando uma profissional, está xingando, tá? E foi isso que o Brasil inteiro viu. Sabe o que aconteceu com o torcedor? Nada. Na Superliga B, o cara parou na grade, eu estava falando aqui pro Bruno, no meio do jogo Goiás e Neurologia Ativa, eu estava assistindo o jogo. O cara parou na grade, apontou contra Natal, foi Goiás e Natal. O cara parou o jogo na grade, apontou pro técnico, seu macaco. E onde já se viu, cara? Onde já se viu? O time de Natal, os caras queriam invadir aqui com o cara e bater no cara. Aí tiraram do ginásio. É absurdo, tem que ser feito dessa forma. Entendeu? Nós, graças a Deus, aqui nunca sofremos esse tipo de discriminação, nem quando jogamos fora, porque nós respeitamos também. Nós respeitamos e nós também queremos respeito. Pegando um gancho do que o Fabão disse, nesse caso que aconteceu lá de Goiás e Natal, o torcedor ele foi retirado. Foi. Alguns anos atrás, não sei se você lembra, Fabão, era Sada Cruzeiro, um dos melhores times do Brasil, contra Vôlei Futuro, lá em Contagem. E tinha um jogador do Vôlei Futuro que chamava Michael, era central, jogava muito. Banespa, conheço. Carreira, assim, excelente. E era homossexual, assumido e tal. E naquela época a torcida toda do Cruzeiro gritava na hora que ele ia sacar, desculpa até a palavra, bicha. Naquela época nada foi feito. Nossa. Então, querendo ou não, devagarzinho ou não, a gente está crescendo. Hoje a gente, se acontecer isso hoje, o torcedor é retirado do local, pode acontecer BO e tal, mas... É como crime mesmo. Mas antigamente, isso o quê? 2009, 2010. É um passado recente. O Michael sofreu muito no Banespa. Muito. O Michael chegou uma época do Banespa, o Banespa era uma equipe profissional, inclusive que o Joel jogou, daqui de Bebedouro, que foi extinta, né? E ele era um dos principais atletas. Como esse cara sofreu em todo o ginásio que ele jogava. Puxando o gancho dele, Cruzeiro, a torcida é do quê? Futebol. Não existe respeito no futebol. Nenhum. Principalmente nesse sentido. Da imprensa e dos torcedores. Tá? E a atitude do torcedor é fomentada pela imprensa em alguns momentos. Que se julga extremamente inclusiva e não é inclusiva. Eles estimulam a discriminação porque eles polarizam cada vez mais o assunto. E não tem que polarizar o assunto. Eles têm que encarar isso como normal. Sim. O homossexual, o ser humano que está lá dentro é normal. Por que eles não falam isso no feminino? No feminino tem muita mulher homossexual, mas eles não falam. Mas tem. E ninguém xinga, ninguém fala nada. Entendeu? Graças a Deus, né? Graças a Deus, pelo menos um pouco de respeito. Sim. Mas tem. É justamente pelo que você falou, pelo futebol ser mais machista. Exatamente. E isso tem que mudar, a gente tem que evoluir de alguma forma. Né? Que seja não pelo amor, né? Ou pela dor, né? Então, mas tem que evoluir. Voltando um pouquinho no que você disse, quando vocês ainda estavam falando sobre como que é o time aqui do Unifafib, como vocês se portam aqui dentro, como que vocês agem com os jogadores, principalmente você, Fabão, qual que é o papel dos líderes em combater qualquer atitude? Tipo assim, você viu um jogador seu sendo preconceituoso com outro jogador, o que você faz? Qual que é a atitude que você, como líder, como uma figura de autoridade no time, você age? Então, vamos falar de uma situação que aconteceu no começo do ano, que o Bruno vai lembrar. Nos primeiros treinos, eu exijo respeito absoluto comigo e entre os atletas. Teve um dia que eu parei o treino por algum motivo que as minhas manias mandam parar, eu vou dar uma dura neles, e um atleta começou a se estranhar com o outro e começou a ir na direção do outro. E eu fiquei olhando e não fiz nada. Na hora que eles pararam de discutir, não se pegaram, não aconteceu nada. Eu parei o treino e chamei. Primeiro, pega as suas coisas, os dois, vai embora para casa.
mas vai a pé, vocês não vão de transporte. Vai andando a pé, vai esfriar a cabeça até chegar lá. Foi o Vinícius, que a gente estava conversando no começo, e o Michael, os dois. Eu achei que os dois iriam se pegar na pancada, mas masculino é assim, o treinamento do masculino é muito viril, é muito pegado, muito palavrão, né? Ainda bem que não fala no jogo, mas é complicado. Só que ali estava beirando a perder o respeito. Perdeu o respeito, que eu falei para eles no primeiro dia. Perdeu o respeito, pega a mochila, vai embora, que não joga nunca mais. E assim funciona. Tanto para agressão, desrespeito com raça, com cor, eles estão orientados e isso daí não tem negociação. Tá? A gente não permite esse tipo de falta de respeito aqui dentro, em qualquer nível que seja. Tá? Brincadeira, a gente sabe quando a pessoa está brincando com a outra. Assim, você está passando na rua, você vê uma foto do elefante, olha lá, Fábio, está parecendo você, a gente sabe que é brincadeira. Tá? Mas você não tem noção do que eu escuto esses moleques. Mas a gente. Mas tem respeito. Existe muito respeito. Na hora do treino, você não vê brincadeira. E também não vê falta de respeito. Não vê mais, não tem. Não tem porque a gente não permite. E a nossa posição de líder é cortar. Aconteceu, tchau, meu amigo. Aqui você não vai se dar bem. E a atitude nossa é essa. Seguindo a mesma linha de raciocínio, eu queria saber agora o que vocês acham, quais que são os principais desafios nessa tentativa de combater esse preconceito. Vocês acham que já vem de algo que já está enraizado, que esse é o principal problema, ou enfim, outras questões? Podem ficar abertos para falar a opinião de vocês mesmo em relação a isso. Quais que são os principais desafios nessa tentativa de combater? Eu acho que hoje em dia o principal desafio, com certeza, é escutar e não fazer nada. Porque a gente sabe, tem uma frase que eu uso bastante, mas ela é assim perfeita. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Eu acho que se a gente querer ter razão com uma outra pessoa que talvez tenha elevado o tom contra você, você poderia até perder a sua razão. Então eu prefiro ter paz. Então, se caso acontecer comigo, principalmente, se eu escutar alguma coisa, eu com certeza vou relevar. Isso é fato, eu vou relevar porque para mim não vai fazer diferença nenhuma do que a outra pessoa está falando de mim ou não. Então isso para mim é insignificante. Mas eu acho que isso também pode me ajudar futuramente, porque eu com certeza vou ser espelho para alguém futuramente, então eu vou poder aconselhar a pessoa que vai estar do meu lado a fazer a mesma coisa que eu fiz. Escutar e não fazer nada, porque lá na frente eu tenho certeza que a vida vai cobrar. Então, Sim. Isso a gente sabe que tudo que a gente faz aqui, a gente vai ter consequências lá na frente. Então, se a gente faz o bem aqui, lá na frente a gente vai colher os frutos e, logicamente, ao contrário, se a gente faz, querendo ou não, um mal para uma pessoa, lá na frente a vida vai te pesar, né? Eu acho que essa questão de relevar, não é nem relevar, é uma atitude tão mesquinha, tão pequena, que acho que até tapa o ouvido dele, né? Ele não acaba nem escutando. E eu falo isso com muita certeza, porque aqui a gente não permite e não tem. O nosso grupo, graças a Deus, é um grupo excelente. Desde 2022, nós chegamos a ter 8 homossexuais no nosso time. Mas como eu te falei, eu não estou ligando a uma opção sexual, estou ligando para o atleta. Isso é importante até para encorajar outras pessoas Exatamente. que ficam com medo de entrar nesse meio para não sofrer esse tipo de preconceito. Ainda mais que aqui é interior, querendo ou não, é muito mais difícil do que cidade grande, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Então é muito mais complicado. Alguém aqui da própria região, inclusive no nosso time, infelizmente não tem ninguém aqui da cidade. Sim. Todos nós somos de fora. Mas se caso acontecer de lá futuramente alguém hétero ou homossexual queira entrar no time, eu tenho certeza que vai estar de portas abertas. Porque não é a nossa contratação é por desempenho. Sim. Né? Então não é por opção. E pegando o gancho do espelho que ele falou, quando nós aqui no Bebedouro atendemos em 12 escolas, a gente está com aproximadamente 300 crianças, sob supervisão da nossa comissão técnica, começando a fazer voleibol.
crianças de 10, de 11 anos. Aí você vai me perguntar, Fábio, mas tem alguma criança que parece? Sei lá, eu nem vi, eu tô lá ensinando vôlei, não tô ensinando sexualidade para criança. Eu acho que esse mundo tá precisando de mais respeito e de valorização do ser humano, não de sexualidade. Sexualidade, cada um tem a sua. É que nem cabelo, vocês têm, eu não tenho. Ninguém se importa. A gente sabe que uma das formas mais, assim, que a gente sabe que funciona de se passar algo é justamente o conhecimento. A gente ensina com base no conhecimento, com base em vivências, as pessoas que estão ao nosso redor, a lidarem com esse tipo de situação. E como que vocês acreditam que a conscientização, o ensino, a educação podem ajudar as próximas gerações? Que isso é uma coisa que eu acho até um pouco absurdo, que a teoria era que conforme as gerações fossem passando, fosse se tornando mais tolerável. Só que eu vejo criança de tipo uns 10, 11 anos, que é mais novo do que eu, né? Que tipo assim, pra mim, eu tenho uma cabeça extremamente aberta para diversos assuntos. E às vezes eu vejo criança mais nova do que eu reproduzindo comentários e comportamentos que, tipo assim, beira o absurdo. Tipo, poxa, sabe, tanta informação, tanto conhecimento, você pega o celular, você pesquisa, você consegue encontrar milhares de fontes para você estudar sobre um assunto e ainda tem tanta gente reproduzindo comentários preconceituosos em todos os cenários que a gente vê, seja na educação, seja no esporte, em qualquer lugar. Se tiver, vai ter preconceito e não é mais um preconceito reproduzido por pessoas mais velhas, né? Que a gente ainda tenta dar aquela aliviada, tipo assim, poxa, a pessoa vem de uma década diferente, de um milênio diferente, né? Só que o pessoalzinho mais novo, você vê, assim, às vezes o pessoal pegando muito pesado em coisa que, tipo assim, você percebe que não é uma coisa da pessoa que tá falando aquilo, tipo, ela tá reproduzindo algo. E aí, levando em consideração tudo isso, como que vocês acham que a educação e a conscientização pode ajudar as próximas gerações a lidarem cada vez melhor com essa situação que vocês já lidam tão bem? Como não fazer isso se reverter? Como não fazer isso voltar a ser um ambiente nocivo para pessoas que são com uma diferença racial ou com alguma outra diferença? Olha, eu vou voltar a repetir para você que, como educador, eu sou professor também, né? Já dei aula para criança, já dei aula na escola. Para mim isso é uma situação tão irrelevante na minha matéria, porque eu não tenho como fugir. Ou é um menino ou é menina para montar as equipes. Mas o menino é homossexual, mas ele é o quê? Ele é menino, né? Então ele vai treinar com os meninos, ele tem que jogar com os meninos. O que ele vai fazer e a opção sexual dele é dele. Pouco te importa. Tá? Eu acho que tocar no tema sexualidade como bandeira é polarizar uma coisa ou outra e jogar isso para dentro da educação, no meio do conteúdo da educação, sem ser o conteúdo sexualidade, é terrível, você perde tempo. Aí nós temos uma população mal informada, né, que não filtra o que olha no YouTube. Né? Uma criança, meus filhos têm 10 anos e o outro tem 11. Eles olham, eu morro de medo porque eles estão vendo no celular, porque eles não têm noção do que é certo e o que é errado ainda. Sim. Tá? Eles me perguntam, eu olho, beira o absurdo as coisas que você vê. É até difícil falar porque eu sou de uma geração mais antiga de vocês, né? O tal do funk, a gente fala em valorização da mulher. Vocês já escutaram algumas das letras? Com certeza. Sim. Não Gente, tem como evitar. E como que as meninas vão dançar uma música que o cara tá chamando elas de cachorra, de vagabunda? Mas dança. Mas você está entendendo o que eu tô querendo dizer? Aí a menina dança uma música que o cantor está chamando ela de vagabunda e de cachorra. Como que você vai na sala de aula falar que ela não é? Daí você fala que ela não é. Não, mas o MC, não sei das quantas lá, fala. Eu acho lindo, porque eu danço até o chão. É muito difícil. A hora que você traz isso para o ambiente da educação, é muito difícil você conseguir tirar da cabeça um negócio que está viralizando em todo lugar e a criança com uma porcaria dessa aqui consegue ver.
E a hora que vem para dentro do esporte, vocês me perdoam o termo, mas o abacaxi fica na nossa mão, porque a gente tem que resolver. Porque um gosta, outro não gosta, graças a Deus aqui não tem isso, mas a hora que saem os conflitos, você tem que resolver de alguma forma. E como você vai resolver? Se o cara está vendo isso o tempo todo. Não estou falando que tem que ter censura, só que tem que ter discernimento. Se você não escuta, o cara não vai viralizar. É só ler, escutar a letra, ler o que o cara escreve. Vocês são mulheres. Você imagina, você lê uma letra que está acabando com vocês e vocês estão dançando a música. Ah, mas isso é arte. Arte sem respeito, né? Sei lá, eu sou de uma época mais antiga, eu não consigo entender. Vocês me perdoem a minha até ignorância, né? Eu não consigo entender. E é difícil você falar na educação, como que você vai reverter isso na educação? É muito difícil. É muito difícil, porque isso tem um poder, e é um poder que devia ser usado por bem, né? E o negócio está se perdendo um pouco. Sim, dá pra ver que as redes sociais, a gente tenta distinguir as duas coisas, né? A educação e, enfim, essa inovação, as redes sociais, como coisas diferentes, mas uma coisa acaba afetando a outra, né? E a gente viu a parte negativa, como que o lado ruim acaba afetando na vida, na rotina, enfim. Tem algo positivo nas redes sociais que vocês acham que dava para extrair, para, enfim, tentar evitar a perpetuação desses problemas? Vocês acham que tem alguma forma que a gente pode usar as redes sociais para tentar evitar esse tipo de problema? Eu acho que, voltando ao assunto das redes sociais, eu acho que é uma ferramenta que hoje em dia é primordial para a nossa vida, né? Com o celular a gente consegue fazer todas as coisas que a gente precisa, só que, querendo ou não, temos nossos pontos positivos e negativos, né? Sabemos que essa ferramenta pode nos trazer malefícios grandes. Elas nos trazem informações que, se uma pessoa não tiver uma cabeça aberta, uma mente aberta, simplesmente a pessoa vai pegar a informação ali que ela pegou no celular, achar que é verdade, achar que é correta e fazer perante a sociedade. E a gente sabe que não é isso, né? A gente precisa ter uma moral alta para saber o que é certo e o que é errado. Então, é bastante importante usar as redes sociais. Claro que os pais também das crianças menores precisam ter, na minha opinião, precisa ter um acesso até uma idade da criança, porque a criança vai mexendo ali, vai descobrindo um atalho, vai indo no outro site, vai descobrindo aquilo, e no final a gente sabe o que pode gerar, né? E sem contar que, tipo assim, se ele assistiu 5 segundos a mais de um vídeo, já parece recomendar 10 outros iguais àquele, e às vezes não é tão recomendado para ele estar acessando aquele tipo de conteúdo. Exatamente. Então eu acho que os pais precisam ter acesso até uma certa idade para saber o que o filho realmente está pesquisando, o que ele está adquirindo de conhecimento. Claro que os pais precisam dar uma liberdade para os filhos, mas é tudo regrado, não é proibir, mas é discutir junto. Meus pais, por exemplo, sempre foram abertos comigo. Claro que meus pais aqui, década de 50, década de 60, e até louvável eles terem essa mente aberta, né? Sim. Por terem um filho homossexual, para mim, a minha sexualidade foi sempre tranquila para eles, graças a Deus. Então eu sempre tive uma vida aberta com meus pais, porque eles me deram uma liberdade até um certo ponto, e eu falei, beleza, agora eu quero a minha privacidade, mas sempre com os meus pais juntos. Eles nunca largaram a minha mão. Sim. Eles estão lá, tô morrendo de saudade deles também, mas ligo para eles todos os dias e tal. Eu sou filho único, então para minha mãe é sempre difícil essa distância, né? Mas é o amor que prevalece, é o carinho, é o respeito. Então isso é bastante importante. E voltando ao assunto da educação, eu acho que educação e esporte são dois caminhos que precisam se unir. São poucos projetos, aqui acho que do Unifafib é um dos poucos, que dá a oportunidade do atleta fazer um curso. Nós aqui do time do vôlei da Unifafib, nós temos bolsa 100%, então a gente escolhe o curso que a gente quer e simplesmente a gente faz porque nos deram essa oportunidade. Então a gente faz os deveres da faculdade, que isso é primordial, mas também a gente sabe dos deveres do time, que a gente não pode, a gente está aqui
por causa do vôlei, mas a gente tem que aproveitar essa super experiência, essa oportunidade que a vida nos dá. Porque o Fabão sabe, ele pagou 2 faculdades, ele sabe o que ele gastou. Eu, particularmente, eu valorizo a minha bolsa aqui ao extremo. Se eu pudesse... Bruno, você escolhe faltar na faculdade ou faltar no treino? Eu falto no treino para vir na faculdade. Tô brincando, tá falando? Mas claro que a faculdade, hoje em dia, o curso é primordial para nós, a gente sabe do custo que é. Então, eles nos deram essa oportunidade, então a gente aproveita ao extremo. O nosso projeto, quando ele começou, ele tinha 2 bolsas de estudo no começo. Porque a gente estava entrando no Unifafib, a prioridade da Unifafib na época era o futsal, que era um projeto antigo, feminino. E quando a gente começou com o vôlei, depois foi crescendo, de 2 nós passamos para 6. E hoje nós temos as 15 bolsas aqui na faculdade. Então todos os nossos atletas estudam. E é uma exigência nossa aqui. Então, se você está treinando, você está jogando, você vai ter que estudar. Pegou DP, tchau. Repetiu de ano, não fica. Por quê? Nosso objetivo é jogar os jogos universitários. Para a faculdade, isso é excelente. É uma promoção para a faculdade, é uma forma da faculdade ser mais vista. Visibilidade. E além do mais, a vida do atleta não dura para sempre. Eu parei de jogar com 23 anos por opção para estudar. Eles têm a oportunidade de fazer os 2 juntos, só que uma hora o corpo não aguenta e você tem que ter a profissão. Como você vai seguir sua vida? Então, o nosso maior sonho é ver o primeiro atleta da nossa equipe se formando. Então, a gente tem atleta no primeiro ano, tem atleta no terceiro ano, tem atleta no curso de 2 anos que já está indo para o segundo ano. Ainda não aconteceu, então a gente está ansioso porque a gente entende a continuidade do esporte. Nós temos um exemplo na nossa equipe, o Gustavo. Ele trabalha de auxiliar na parte de preparação física, ele está aqui com a gente desde 2019 e jogou até 2020. Aí jogou 2019 e 2020, 2 temporadas. Ele ia parar de jogar e ele tinha bolsa. Eu falei, olha, Gustavo, por que você continua estudando e vem trabalhar na comissão técnica, daí você vai aprender, né, a parte de preparação, tal, ele vai ficar diretamente comigo. Então, os meninos até acham que ele parece meu chaveirinho, onde eu vou ele está junto. Então, só que eu estou ensinando ele a fazer a parte de análise de desempenho, estou ensinando a preparação física, além das aulas que ele está tendo na faculdade. Então, para ele, eu gostaria muito de ter tido isso na minha época, né? Na minha época de estudante. Eu fiz estágio nas equipes de alto nível na época, mas era muito difícil. Eu fiz porque eu conhecia um ou outro, que eu tinha jogado junto. Então, é mais, para mim, eu tive esse acesso, mas bem menor, bem menos tempo do que o Gustavo ele tá tendo. Ele, ano que vem, se forma. O cara vai se formar. Para nós vai ser uma vitória, porque o projeto não vai acabar agora. Sim. Ele vai, eu acho que vai longe. Esse ano nós vamos ter uma Superliga aqui em Bebedouro. É uma equipe que joga a Superliga. Então, a tendência é crescer cada vez mais. Já está tomando uma dimensão muito grande. Então, o Renan, a gente tem que agradecer o Renan, porque ele acredita muito nesse projeto, muito. Senão não tinha dado as bolsas, que ele sabe que os atletas vão na aula. O mais importante de você dar a bolsa é ver se o cara está tendo frequência. Então, porque você vai jogar a bolsa no lixo, ele vive disso. O nosso ganha-pão é o vôlei, o dele é a faculdade. Então, você vai jogar fora uma bolsa como oportunidade de estudo, uma pessoa que não quer ir na aula. E a gente cobra. Pergunta para ele se a gente não cobra. A gente cobra. Eu sei quanto é difícil estudar. E eles têm oportunidade. Você vai ter uma profissão. Você quer usar ela? Faz o que você quiser depois. Mas a gente fala. Vocês vão ver quando se formar a diferença que faz você entrar no mercado de trabalho. Um nível superior. E se um nível superior, você vai fazer o quê? Você vai ser ajudante de pedreiro? Não desmerecendo a profissão. Mas daí não precisa de curso superior. Se você não estudou, daí você vai fazer trabalho braçal.
Tá? Ah, você está desmerecendo. Não estou desmerecendo. Estou falando que para você buscar uma oportunidade melhor, você tem que correr atrás. Pessoal, para finalizar, tem alguma coisa que vocês gostariam de completar, de adicionar, de comentar agora com a gente aqui no final? Bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade, porque apesar de nós estarmos num trabalho já de 5 anos aqui, é a primeira oportunidade dentro da instituição que a gente tem para falar desse projeto, do quanto ele agrega valor para a instituição e do quanto ele muda vidas, né? Eu acho que quando você oferece educação para uma pessoa, você muda, você impacta a vida da pessoa, você muda a vida da pessoa. E eu acho que é bem por aí que a gente tem que seguir. É com respeito, é com amor ao que a gente faz e dedicação. Só assim a gente consegue chegar em algum lugar. Então eu queria agradecer muito esse espaço, muito a vocês duas, adorei a conversa. Espero voltar uma outra vez, tá? Para falar de coisas mais legais. Sim. Eu queria agradecer também a vocês por ter nos dado essa oportunidade de mostrar que aqui na faculdade tem um espaço voltado para o esporte. Claro que a faculdade é mais educação, colocar pessoas a pensar no futuro trabalhando, mas aqui também tem um lazer que é focado, é profissional, mas que muitas pessoas não sabem ainda ou passa desapercebido por elas. Então, graças a vocês, acho que muita gente agora vai nos ver com os outros olhos. Muito obrigado. Você vai poder ter acesso a isso Exatamente. também. Né? Bom, gente, depois de tudo isso, o papo foi muito bom, mas tem que chegar ao final, infelizmente, né? Obrigada por tudo que vocês falaram, enfim, por todo o conhecimento que vocês agregaram aqui pra gente e pra todo mundo que tá assistindo. E obrigada por terem aceitado participar também. Obrigada mesmo. E a você que tá assistindo a gente até agora, que ficou até o final, assistindo nosso podcast. Ou escutando também, né? Eu vou agradecer também, a gente sempre gosta muito de conversar com todo mundo que vem aqui, né? Eu já tenho um pouquinho mais de carga para falar sobre isso, porque a gente já conversou sobre diversos temas com muita gente, já passou muita gente aqui onde vocês estão sentados. E eu acredito que vai ser muito bom para a Vicky, né? Que aí ela ainda vai ter o resto da temporada inteira para conversar com muita gente diferente, com vivências diferentes, com experiências diferentes, com especialidades diferentes, né? Que vocês são as primeiras pessoas que a gente conversa sobre esporte aqui, né? A gente ainda não tinha tocado nesse tema e eu acho que é um tema super legal porque a gente, principalmente pelo fato da gente ter um time titular aqui da instituição, não é igual, por exemplo, em escola que joga na educação física e vai, não, realmente vocês têm o compromisso de montar o time, de ter a rotina de treino, é muito legal conhecer esse novo ambiente da faculdade que a gente às vezes acaba passando despercebido porque é no outro prédio, as quadras, né, a gente acaba não tendo contato. Então a gente quer agradecer vocês. Eu quero agradecer também você, que assim como a Vicky já disse, assistiu ou ouviu a gente até aqui. Novamente a gente agradece a GL Sublimação, que as canecas ficaram lindas. Eu pessoalmente estou apaixonada na identidade visual nova. E lembrando que a gente tem os outros episódios no YouTube, tanto da temporada passada quanto dessa temporada, e no Spotify. Se você quiser acompanhar o Unicast um pouquinho mais de perto, tem o Instagram do Unifafib e a gente se vê no próximo episódio. Oh,